Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então o nosso curso remoto da disciplina de Laboratório de Eletrônica, tá? E a nossa primeira aula então é a aula de simuladores de circuitos e software para projeto de placa de circuito impresso. Os objetivos da aula são então aprender a simular os circuitos básicos dos principais simuladores de circuito. A gente vai utilizar versões free dos simuladores mais utilizados, comerciais, certo? E também vamos utilizar o software Eagle, que também é um software gratuito para aprender a projetar placa de circuito impresso e a construir bibliotecas de componentes. Bom, então a ideia do software de simulação é que vocês consigam realizar testes antes de implementar um circuito, implementar um projeto na prática. Aí ele dá essa oportunidade para vocês fazer substituições entre componentes, entre códigos de componentes distintos. Por exemplo, na implementação de um circuito que contenha um transistor TBJ, vocês podem substituir por diversos modelos, verificar qual se adapta melhor ao projeto de vocês. Projetando um amplificador, vocês podem testar diferentes transistores, verificar qual é a influência do ganho, a influência do VBE, enfim, influência até mesmo da temperatura. Em alguns simuladores vocês conseguem considerar, certo? E depois de ter o comportamento aproximado da simulação, implementar o protótipo. Tá? Existem simuladores gratuitos, tá? Os mais conhecidos ainda são softwares pagos, mas a gente vai utilizar então a versão de avaliação desses softwares. Um deles o Microcap, que eu vou demonstrar para vocês, e outro o PSIM, certo? O Microcap ele é bem mais complexo e mais próximo da realidade do que o PSIM. Ele se baseia em componentes físicos, vocês vão encontrar lá os códigos de diodos, transistores, amplificadores operacionais, tá? Pela codificação comercial deles, e vocês podem selecionar então com muito mais precisão o componente que vocês querem utilizar. Já o PSIM ele é mais básico, tá? Ele não tem toda a complexidade do Microcap, porém ele é bastante prático e ágil na simulação. Aí vocês podem implementar também lógicas de controle, porque ele tem a possibilidade de inserir controladores e também blocos de linguagem C, certo? Então ele é bastante usual. E a placa de circuito impresso, então, a gente vai utilizar o Eagle, que é um software gratuito, mas também existem outras oportunidades, outras possibilidades, como, por exemplo, o Proteus, que é um software pago, que é bastante utilizado também. Bom, a ideia então da aula é que vocês façam a simulação desses dois circuitos, da figura A e B, com o auxílio do Microcap e do PSIM, tá? E faça a comparação daí, encontre as curvas, o comportamento do circuito, mas também compare qual é a diferença de utilizar um software ou outro, certo? Eu vou demonstrar esse circuito da figura A aqui no Microcap, certo? Então, eu já estou com ele montado aqui, eu rodei uma simulação antes de teste, e eu rodei a simulação DC, por isso que ele está com esse valor aqui de 6 volts em cada um desses dois nós. Tá? Mas vamos ver como que eu montei esse circuito. Aqui no lado esquerdo vocês têm essa listagem de componentes, tá? Componentes passivos, como resistores, capacitores, indutores, diodo, etc. Dispositivos ativos, como transistores, TBJ, MOS, amplificador operacional. E fontes, tá? Bateria, fonte de tensão, fonte de corrente e assim por diante.
Ok? Esses três iniciais são os que vocês mais vão utilizar. Então, a ideia, aqui eu selecionei uma fonte de tensão, por exemplo, eu posso colocar ela na minha área de trabalho. Tá? Para construir aquela onda quadrada, que eu mostrei para vocês antes, tem um macetezinho, um truquezinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem escolher o tipo da forma de onda. Tá? Para construir uma onda quadrada, veja que não tem aqui uma square wave. Então a gente consegue construir ela a partir de um pulso. Aqui tem uma fonte senoidal, nenhum tipo onde tu define a parcela C e DC do sinal. Tá? Mas aqui pela pulsada a gente consegue criar uma onda quadrada, certo? Como é que a gente faz isso? Tá? Vocês aplicam aqui o valor inicial de 6 a menos 6, então ela vai variar de 6 a menos 6, permanecendo com uma largura de pulso de 500 microsegundos nos 6 volts, e o restante até 1 milissegundo em menos 6. Tá? Porque esses valores, se a gente voltar ali para a nossa apresentação, vocês vão ver que a gente tem uma onda quadrada de 12 volts de pico a pico, então vai variar de 6 a menos 6, um valor médio DC de 0 volts e uma frequência de 1 kHz, ou seja, 1 milissegundo é o período da minha onda. Tá? E esse D aqui é o Dutch Cycle, é o período que ela vai permanecer em nível alto, tá? Que eu consigo controlar ali no microcap pela largura do pulso, certo? E aqui são os tempos, ok? Quando vocês passam em cima dos valores, eles explicam o que é. Qual é o delay antes de iniciar o pulso, ou seja, qual é o atraso até que inicie o pulso, o tempo de subida, o tempo de descida, default time, tá? E assim por diante. Então foi assim que eu, apertar um ESC aqui, foi assim que eu implementei essa fonte V1. Para inserir uma resistência, uma capacitância, conforme está ali, eu venho aqui nos componentes passivos, insiro uma resistência e defino o valor aqui em cima de 1.5K. Certo? Apertando o ESC para sair e com o botão direito do mouse eu consigo, por exemplo, rotacionar essa resistência e colocar nessa forma aqui, como está colocado na minha área de trabalho. Tá? Também posso selecionar o botão esquerdo do mouse e deletar. Capacitor, de maneira similar, consigo inserir ele aqui, colocar um valor de capacitância sem dano falha e vai estar inserido, ok? Então, essa é a maneira de fazer a inserção. Aqui em cima vocês entram no modo fio, tá? Ali esse é um fio reto, tá? Onde vai unir dois pontos, e aqui vocês conseguem desenhar, ó, fazer um caminho diferente aqui, ó. Se eu quiser unir dois pontos, por exemplo, no circuito, eu consigo utilizar então esse modo wire, modo fio, certo? E aqui eu posso selecionar e deletar também. Bom, então agora na simulação eu estou nesse modo dinâmico, DC aqui em análise DC dinâmico, só que nesse modo aqui ele pega o valor inicial da fonte, que é de 6 volts, considera como se fosse DC, e o capacitor é um circuito aberto para DC, então eu tenho 6 volts em cada um desses nós e a minha corrente é zero, porque a malha vai estar aberta. Ok? Mas eu posso também gerar aqui uma simulação transiente, que é a que vocês vão mais utilizar, onde vocês definem aqui, um ciclo de onda quadrada é 1 milissegundo. Então eu coloquei aqui para gerar 10 ciclos, 10 milissegundos. Tá? E aqui eu posso definir para iniciar no tempo zero, esse parâmetro ele não seria um time step máximo, mas aqui vocês podem definir pelo número de pontos quanto vocês querem dividir
esse intervalo de 0 até 10 mili. Então eu coloquei aqui 1000 pontos. Se aumentar o valor desses 1000 pontos, vai melhorar a resolução, mas vai ficar mais lenta a simulação. Se diminuir demais, vai ficar bem mais rápida a simulação, mas vocês podem perder informação. Tá? Então tem que fazer um ajuste daí, mandar rodar e ver se ficou bom. Se não aumentar ou diminuir o número de pontos. Certo? E aqui vocês colocam o que vocês querem mostrar. Tá? Quais as variáveis que vocês querem mostrar. Aqui eu coloquei que eu quero monitorar a tensão. Então, modo V, que é voltage, da variável V1, que é a minha entrada. E também pedi para mostrar em vermelho a tensão do capacitor C1, que é a minha saída. Tá? Vou colocar aqui no X o range em automático e no Y também. Ali ele já estava definido porque eu simulei antes, mas normalmente se coloca no alto, tá? Manda rodar e depois pode fazer algum ajuste necessário. Então aqui está a simulação. Ó. Plotou na mesma janela, então, a entrada e a saída. Vocês podem, com o botão esquerdo do mouse, dar um zoom, certo? Aproximar, buscar no cursor aqui os valores. Tá? Por exemplo, aqui ele está em 1 milissegundo e uma tensão de 5.645 na saída, certo? Então vocês conseguem fazer esse monitoramento aqui. E daí dá para brincar com esses outros comandos que tem ali na barra de ferramentas e testar como é que funciona aqui para pegar os valores de pico, os valores de vale, tá? E também ir mexendo aqui, ó, nesses pontos, certo? Aqui está selecionado a curva de entrada, agora eu mudei para a curva de saída e eu posso ir excursionando cada um desses pontos, certo? Então aqui fica essa observação. Bom, em relação à tarefa que vocês têm que fazer, tá? O que vocês têm que responder é o seguinte, eu vou voltar aqui para o modo de apresentação. Então, para o circuito da figura A, calcular qual é a frequência de corte do filtro, bem como sua constante de tempo e seu ganho em regime permanente. Tá? Comparar com os resultados calculados e o que foi obtido no microcap e no PSIM. Tá? Então, eu estou mostrando aqui como que faz no microcap. Vocês devem buscar ali no manual que está no Moodle do PSIM, como que utiliza, como vocês fazem o download. Tá? O microcap eu até vou mostrar aqui. O microcap vocês encontram ele, deixa eu ver aqui o microcap, aqui no site da Spectrum Software, vocês conseguem encontrar aqui em download. Eu baixei essa versão aqui, que é a 12, tá? Consegue baixar o CD ali, full CD, ok? No laboratório, se eu não me engano, é a versão 10 que tem lá, mas eu estou usando a 12, vocês podem utilizar também, tá? Mas quem já tiver outra versão não tem problema. Só para mostrar também aqui, ó, aqui em cima também tem os componentes, tem o ground que vocês conseguem colocar aqui. E, por exemplo, no circuito da figura B tem o diodo. Então vocês vão entrar aqui e vocês podem escolher aqui no canto direito qual o componente que vocês querem. Um diodo genérico, que vocês definem aqui os parâmetros, ou, por exemplo, o diodo que está lá na figura, que é o 1N4148. Tá? Aqui, por exemplo, tem o parâmetro ó, Forward, Bias, Depletion Coefficient. Então, esse é o coeficiente na região de depleção para que ela seja polarizada diretamente. Então, para romper a barreira de depleção do diodo e que ocorra a condução. Tá? Então, aqui vocês têm os parâmetros do diodo. Ele vai indicando ali embaixo o que significa. Qual é a corrente de breakdown da região do joelho. A corrente reversa é uma corrente bem baixa, de 100 picoamperes. Certo?
Então tem cada um desses pontos, alguns mais importantes, outros mais para funcionamento do circuito no simulador, nem tanto para a compreensão de vocês. Aqui entra o band gap de energia, que é 1.11 electrovolts, aí já entra um pouco de física quântica, não interessa muito mais na física dos semicondutores, mas é a energia em electrovolts para que um elétron excitado seja emitido, mude de orbital. Mas esses são detalhes que não interessam no momento, tá? Mas esses parâmetros que vocês estão familiarizados, vocês podem verificar aqui, certo? Então vou fechar aqui. E vocês conseguem colocar o diodo que vocês desejarem. Tá? Então, além disso, então, a tarefa é que vocês entreguem os resultados no Moodle, respondendo essas questões do slide anterior, referente ao microcap e o PSIM. Então, faltou ler aqui, para o circuito da figura B, qual é o comportamento teórico esperado? Se confirma nas simulações, qual a diferença entre as simulações com o microcap e com o PSIM? Tá? Então, além disso, além de responder essas perguntas, vocês devem utilizar o software Eagle e projetar uma plaquinha para o circuito aqui ao lado. Esse circuito é RLC com uma fonte. Então tem um tutorial lá de como gerar essa plaquinha, exceto para o indutor. Que as dimensões são variáveis, dependendo de cada um dos alunos. Então a dimensão é dada por 20, por 10, 20 por n vezes 10, vezes m vezes 10 milímetros. Já o capacitor, ele pode ser tanto eletrolítico como cerâmico, e a escolha de eletrolítico ou cerâmico depende da soma n mais m. Então cada um de vocês vai ganhar um número n mais m. Tá? E montar um indutor com essa dimensão e um capacitor com essa característica. Certo? Aqui tem um exemplo, dependendo se vocês tivessem ganhado o número n igual a 2 e m igual a 3. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção, grande abraço, até a próxima aula.